Terra Vista! Olá, pessoal! Esse aqui é o canal Terra Filma Society, eu sou o professor Luiz Roder. Vou convidar você para deixar o seu like, seu dislike, se inscrever no canal, né? É de graça, faz um favor aí, dá uma ajuda, indicar para outras pessoas, acionar sininho. E hoje é dia de Saturday Horror Show e o filme escolhido é uma refilmagem The Chainsaw Massacre, ou Massacre da Serra Elétrica de 2003 do Michael Bay. Cara, tem muita gente que não gosta desse filme, e esse filme é muito legal, muito legal. E uma coisa que é importante nele é... o Leatherface nesse filme tá maravilhoso, a fotografia desse filme é muito legal, a condução da história, e assim, eles fizeram um upgrade no filme em termos de violência, de brutalidade, que eles levaram, assim, o Leatherface, que era um personagem icônico, para um outro patamar, assim. É óbvio que o filme original, de 74, é magnífico, tá? Tanto que o Tobe Hooper, ele é coprodutor do filme, então ele participou da elaboração do filme, ele tem a chancela de quem fez o filme original, tá? E é muito legal esse filme. Ele vai contar uma história de jovens que estão indo para o show do Lynyrd Skynyrd, né? Eles estão carregando um monte de maconha, mas só 2 pessoas sabem, 3 pessoas sabem dentro dessa galera. Eles estão fumando, eles dão carona para uma garota, a garota está desesperada, assim. Aí eles param, eles estão perto já no Texas, perto da família lá. E aí eles dão carona para a moça, e eles estão indo no sentido, a moça começa a falar, não, para lá, não. E ela fica desesperada, ela tira do meio das pernas um revólver assim e dá um tiro na boca. Meu, essa cena é brutal. E a câmera depois pega a parte de trás da cabeça dela assim, e é grotesca assim. E aí esse filme ele vai trazer a família do Leatherface. Então ele vai mostrar, ele vai ampliar o conceito do Leatherface. E é legal, tem um documentário no DVD que eles mostram como que eles quiseram incluir a casa onde acontecem os eventos como sendo um personagem interessante do filme. E aí você vai ter momentos dentro da casa. Então dele preparando, meu, a cena que ele corta a perna de um dos jovens, ele veio, ele cortou, ele estava perseguindo, o Leatherface estava perseguindo o carinha assim, e ele vem, corta a perna do cara, depois ele vai preparar o cara, ele bota sal assim, meu, é muito bem feito, esse filme é muito legal, e ele tem elementos de violência, de gore, assim, dignos do que o Massacre da Serra Elétrica merece, assim. O que acontece? Peraí, não, Ronaldo, não, a gente não quer falar com você, Ronaldo. Não, Ronaldo, vou mandar o Leatherface falar com você. Inferno. Então é muito legal, é um filme muito potente e a história tá legal. Você vai se envolvendo com esses personagens, você vai entender que eles... Então ele vai ter elementos muito principalmente de referência do segundo Massacre da Serra Elétrica, tá? Que você vai ter a ideia de ampliar o conceito de não ser só o Leatherface, mas ter a família por detrás dele, né? O lance dele usar a cena que ele tira ele se apaixona por uma das moças. Só vamos lá nos dados técnicos então. O filme é de 2003, tá? Ele tem 98 minutos, ele é dirigido pelo Marcus Nispel e a produção é do Michael Bay e Mike Fless. A coprodução é Kim Henkel, Tobe Hooper, que é o criador do Chainsaw Massacre original. Aliás, Massacre da Serra Elétrica não é Serra Elétrica. Chainsaw é serra de corrente. Chain, corrente, e Saw, serra. Então, na verdade, o nome da serra seria serra de corrente, motosserra. Mas o pessoal traduziu como serra elétrica. Meu,
tinha que carregar tinha que ter um sidekick pro Leatherface, o Little Leatherface carregando milhares de metros de fio, assim, para poder fazer com que desse certo. Então, assim, o que acontece? Aí você vai ter o elenco, é a Jessica Biel, que tá maravilhosa, assim, o Jonathan Tucker, a Erika Lansing, o Mick Vogel, Eric Bafu, tem mais uma galera. Esse filme lançou muita gente nova, assim, pro mercado, que acabaram fazendo algumas coisas legais. Esse cara que faz o namorado da Jessica Biel, por exemplo, ele depois no Slasher ele vai ter um papel interessante. Mas ele é um ator que eu acho que ele fica muito amarrado a esse estilo sulista americano. Tem um drama entre eles, né? Na verdade eles estavam... A ideia deles era ir pro show do Lynyrd Skynyrd, mas eles tinham comprado... as meninas não sabiam, eles tinham comprado maconha para revender no show, que eles estão voltando do México. E aí, quando eles são parados, que acontece essa cena do suicídio, eles vão pedir ajuda para um policial. Eles vão até um posto que eles tinham parado e eles não vão entender que eles estão nesse esquema dessa família do Leatherface. Então a mulher que os recebeu no posto de beira de estrada, ela tá junto com eles. Então eles têm um grande esquema de fazer isso daí, de matar os turistas e se aproveitar deles. Eles estão no meio do nada, e é legal porque o filme passa nos anos 70, que ele seria então a ideia de concomitantemente ele está acontecendo junto com o primeiro massacre da Serra Elétrica. É muito legal. E ele vai fazer uma série de referências do filme original, mas sem querer recontar a história do filme original. Na verdade, ele vai pegar e ele é inserido como mais uma das muitas histórias que teriam acontecido no filme original. E eles meio que dão uma fechada no Leatherface, porque o Leatherface vai cortar a própria perna fora. É muito doido isso, assim. Ele vai ter uma cena lá que ele vai escorregar e ele vai cair e a motosserra vai cortar a perna dele, assim. É bem feito, as torturas que cada um deles passam, né? A cena onde ela tá debaixo, a Jessica Biel, ela tá escondida debaixo da mesa onde o namorado dela tá preso. E ela vai ver, na verdade ela não vai ver, mas ela vai ver o sangue dele escorrendo enquanto o Leatherface vai tirar o rosto dele. E ele vai ficar apaixonado pela personagem da Jessica Biel e ele vai vestir o rosto do namorado dela para tentar seduzi-la, assim, dentro daquela piração do que é o Leatherface, assim. É muito legal, muito bem feito. Esse filme tem uma continuação que ela é o começo, chama Texas Chainsaw Massacre, The Beginning. Eu vou falar desse filme aqui, porque esse filme também é muito legal. Depois saiu um terceiro filme, uma versão russa, que é a continuação do massacre do Texas Chainsaw, que é uma porcaria, tá? É um filme para lavar dinheiro, aquilo que eu falei. Tinha as várias produções russas que a máfia usava para poder lavar dinheiro, assim, fazer uns filmes muito ruins. E esse terceiro, como o terceiro da primeira sequência do Massacre da Serra Elétrica, também é ruim. Eu vou falar de todos eles aqui, eu vou falar dos 3 primeiros, vou falar desses... Talvez eu não fale desse terceiro. E saiu agora o Leatherface também, que contaria a gênese dele. Mas essa dobradinha, esse de 2003, para mim, é uma refilmagem digna, né? Faz uma grande homenagem ao filme, propõe uma história nova, propõe uma história, não uma história completamente nova, mas propõe personagens novos e dá uma chance de você ter uma franquia sendo ampliada aí, que foi bem desenvolvida no The Beginning, mas depois se perdeu. E era um filme... eu não me conformo assim, essa galera que é chata pra caramba. Ah, o filme original. Mano, o filme original é o filme original. É a mesma coisa que eu falei de Suspiria. O Suspiria original, o mérito dele é ser o filme original. É ter feito uma coisa, ter feito uma abordagem
que ninguém tinha imaginado. O Massacre da Serra original, ele é um road movie, ele é um filme magnífico, escuro, brutal. Tem cenas ali antológicas. Mas você tem que ter a cabeça aberta para ver essas novas propostas. Tem muita refilmagem que é uma porcaria. Você tentar refazer o mesmo filme original e não adicionar nada, não propor nada. Mas, meu, você pegar que nem o que foi feito com Suspiria, o que foi feito com esse Massacre da Serra Elétrica, são filmes muito legais e brutais, assim. É um filme que é incômodo de assistir. Não é pra você ter medo. E é pra você ter medo. Por que é pra você ter medo? Porque o maior terror que existe de verdade não é um filme de espírito, não é um filme de diabo. É o filme que você vai cair na mão de alguém que não vai ter a menor dó de você e vai fazer aquilo que o Leatherface vai fazer com aquelas pessoas. A história de um serial killer, a história de alguém maluco que vai te matar por prazer, como diria a música do Zumbis do Espaço, matou por prazer, é muito mais assustadora. Você do nada se vê na mão, por exemplo, do policial lá que usa o poder dele, e só depois eles vão descobrir que o policial não é policial. Você vai descobrir no beginning por que ele não era um policial de verdade. Mas até ali você tem aquele respeito pela autoridade. Então as coisas que eles são sujeitos... E ali tem uma coisa que eu tinha falado no vídeo do Cheech Chong, que é muito importante você contextualizar. O policial acha um baseado na caravana, no furgão deles. E um baseado, naquela época, naquele contexto, você pegava 20 anos de prisão. Então você entende aquela subserviência deles e o medo deles em relação ao policial estadual. Então você vai ter uma série de elementos paralelos que vão trazer um terror da vida real, que é a justiça sendo usada de uma maneira não correta, você cair na mão de uma pessoa que vai querer brincar com o seu corpo. Isso é impensável, mas isso é que acontece de verdade, infelizmente. Então eu recomendo no Saturday Horror Show Texas Chainsaw Massacre, o filme de 2003 do Michael Bay, com a coprodução do Tobe Hooper, que é maravilhoso. O poema de hoje, e é legal nesse documentário, que eles vão falar muito da questão da casa, que a casa, eles vão usar a casa como se fosse um personagem, e como que ela vai girar os elementos em torno dela, né? Como que ela vai fazer com que várias coisas aconteçam dentro dela. Então ela vai ser um ser vivo dentro dessa... Ela vai ser mais um personagem que vai ser adicionado nessa mitologia do Texas Chainsaw Massacre. Aqui eu peguei de duas pessoas que estão se separando, tá? Mas que é o que vai acontecer lá dentro. Como que os eventos que eles vão passar vão fazer tudo aquilo que eles viveram previamente não ter mais o menor sentido e eles deixarem de ser quem eles são. Eles nunca mais serão outra pessoa depois disso tudo que eles passaram nessa situação com o Leatherface e a família dele. Então é muito louco. Ele vai ter um tio lá que ele tá com as pernas amputadas, que no beginning você vai entender por que ele tá com as pernas amputadas. Então ele cria uma história e é muito legal. O ideal é você sempre poder assistir o Texas Chainsaw Massacre e o Beginning, que se não me engano saiu em 2006, na sequência, para poder entender os dois filmes. Dá para fazer uma dobradinha assim de boas. A Casa Abandonada. Olha aquela casa ao lado do rio, na encosta da montanha. Aquela casa ali, aqui está abandonada. Muitas vezes serviu de abrigo. O seu lago proveu o alimento, o seu teto protegeu das intempéries e dentro, muitos momentos que pareciam ser verdadeiros serviram para que o tempo parasse e nada mais ao redor importasse. Mas ela foi abandonada, deixada no passado, para que o tempo a engolisse e fizesse tudo que nela existiu fizesse tudo que nela existiu se tornasse pó. Apenas os ecos do passado ressoam entre as suas paredes, e aqueles que nela habitaram um dia e tantos sonhos dividiram se tornassem apenas dois estranhos. É um casal que se separou e mora dentro da mesma casa. Ali você vai entender esse elo que existe dentro dessa família, que um dia
foi uma família funcional e que hoje não é mais. E por que que não é mais? E por que que todos são novas pessoas dentro desse ambiente do filme, né? E quem vai passar por eles, se sobreviver, nunca mais vai ser o mesmo, né? A gente está no processo de reconstruir uma casa abandonada, que aliás é essa casa aqui que eu falo no poema, e é muito doido você pintar as paredes, reformar a casa, mas se algumas atitudes não mudarem em relação a ela, não adianta, a mudança é interior e não nas paredes. Deixa aí o que você acha do filme, se você gosta desse novo quadro do Terra Firma Society, se eu deixei de comentar alguma coisa, o que você acha desse filme, se você gosta, se você já assistiu, dá like, dislike, comenta, se inscreve no canal e a gente se vê em outro vídeo de Saturday Horror Show no canal Terra Firma Society.